Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, o pastor Wagner veio nos falar sobre Trindade. É um tema amplo, e que ele pudesse concluir nessa parte do culto da manhã. Desde já a minha gratidão e a minha confiança, que é um tema desafiador, um tema difícil, um tema doutrinário importante, e é bom realmente que a gente possa confiar na autoridade da palavra. Deus nos ajude e abençoe também o pastor nesse momento. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pastor Nilson disse que eu sou pastor empedrado, pastor de pedra. Já pensou uma situação dessa? Ainda bem que não é pastor de sal, né? Não está de sal, né? É só de pedra. Na verdade, há Boas Novas do Rodoanel, a Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel, IBBNR, é uma igreja que tem sido um desafio sem tamanho, porque os irmãos têm acompanhado a nossa história. Vivemos muitos anos sem um imóvel, alugando um espaço por quase R$3.000 por mês. Depois não aguentamos mais pagar, fomos para a casa dos irmãos. E depois Deus nos deu a graça de, durante 4, quase 5 anos, juntamos dinheiro para comprar um imóvel. Compramos ali em Carapicuíba. Éramos de Osasco, passamos para Carapicuíba, que fica limítrofe do lugar onde estávamos. Em 200 metros estamos em Osasco, mas os preços eram muito diferentes. Nós conseguimos comprar ali, só que pagamos metade, porque a outra metade veio no preço das pedras, né? Porque tínhamos 2 casas ali, e agora, desafiados para construir uma capela, tivemos que fazer uma laje. Mas para fazer a laje tinha que cavocar. Para cavocar achamos uma pedrinha pequenininha, 41 caminhões de pedra, irmãos. E agora temos metade da laje para pagar. A capela está lá, para a glória de Deus. Foi construída. Os irmãos norte-americanos vieram, construíram. Nós já estamos usando. Hoje, provavelmente, a parede externa do batistério vai estar pronta. E na semana que vem, a parede interna. E aí começa o assentamento do contrapiso, o piso, a plataforma, a sala de som, depois o parapeito em volta da laje. Depois nós vamos cobrir o abismo que tem entre a capela e o terreno. Tem um fosso. Eu ia colocar jacarés lá, pastor, mas aí aconselharam que não dava problema, vai que eu escorrego ali, e aí então eu seria realmente uma boa refeição jacarética, né? Aí então decidimos por concreto mesmo ali, pedra, concreto, que sobrou de pedra vai lá, né? A gente fecha lá. E aí passou um fantasma essa semana. O pastor disse que há uma irmã aqui que trabalha na DERS. Pois é, passou lá um fantasma na nossa propriedade. Sabe essas irmãs que conversam, não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que conversa. Então, né, para não dizer outra coisa, né, aí falaram, diz que vai desapropriar tudo aqui. Eu ouvi essa prosa, disse, como é que é essa história? Diz que vai desapropriar tudo aqui. Eu disse, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, depois de tirar 41 caminhões de pedra, mas para que, se o rodoanel está pronto, está tudo pronto, não tem mais o que fazer, estão desapropriando o setor norte, ali é a parte oeste, já está pronto. E eu sei que da quarta para quinta eu não dormi. Liguei para o pastor Vieira, falei, pastor Vieira, apareceu uma sombra de sambalate ali. E aí ele falou assim, filho, não se desespere, Deus não deu esse terreno à toa para vocês, está lá e não tem desapropriação nenhuma, com a graça de Deus.
E aí então veio a recompensa. Não era desapropriar ali, é para fazer uma marginal em volta do rodoanel. Você em volta, o que a minha propriedade que está a quase 300 metros do rodoanel tem a ver com aquilo. Então saiu quase tudo, né, do meu temor. Eu espero em Deus que não me desaproprie. Aí depois o senhor me apresenta a irmã da Dércia. Aí eu vou ter um papo com ela e digo: irmã, por favor, vê lá na planilha do seu diretor se aquela área realmente é uma área esquecida pela Dércia, porque o rodoanel já passou por lá. A irmã está rindo, mas é para chorar, viu, irmão? É para chorar, viu? Mas eu acredito que 99,9% de chances de ser só conversa fiada, graças a Deus por isso. Bem, fechamos a pedra agora e vamos para a Trindade. Falamos no começo, hoje, na primeira parte, sobre a Santíssima Trindade. Os irmãos devem ter esse estudo na sua mão. O senhor não teve mais cópias não, né, pastor? Não entendi. Tá, então, se você não tem cópia, vê alguém que tem aí, para poder acompanhar junto com a pessoa, tá? Nós falamos sobre como surgiu a doutrina da Trindade, o credo de Nicéia, já com a partícula filioque. Falamos do porquê desenvolveu-se esta doutrina. Falamos quem são os herdeiros das heresias sabelianas e arianas. E agora vamos entrar na questão de o que é a Trindade. Meus irmãos, a doutrina da Trindade é uma doutrina da Igreja cristã. Ela é fundamental, ela não é opcional. Quem ouve conjunto Voz da Verdade acha bonitinho, acha legalzinho, acha um sucesso, mas mal sabe que eles negam o Filho e negam o Espírito Santo. Quem vê trabalhos de igrejas unitarianas e unicistas mal sabe que eles negam que existam 3 pessoas da Santíssima Trindade. Para eles só existe uma, não existem várias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não passam de um disfarce de Deus. Mas por outro lado, há também aqueles que acreditam no triteísmo, ou seja, que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e conquanto não chame de 3 deuses, mais ou menos crê assim, que é uma conferência tripartite de 3 deuses que tomam as suas decisões. Então, vamos enunciar o que é a Trindade, e assim nós poderemos fazer algumas afirmações. Eu vou usar os 6 pontos de Strong, que escreveu uma das mais belas teologias sistemáticas, uma das mais completas, e ele faz 6 citações para a necessidade da doutrina da Trindade. Primeira citação, diz ele: há nas Escrituras 3 que são reconhecidos como Deus. Há um Pai, há um Filho e há um Espírito Santo. Eles, esse é o ponto 2, são descritos como pessoas distintas, ou seja, o Pai é o Pai, não é o Filho. O Filho é o Filho, não é o Pai. O Pai, que não é o Filho, não é o Espírito Santo também. O Espírito Santo não é nem o Filho nem o Pai. Ou seja, são 3 personalidades distintas. Terceiro, essa tripessoalidade divina não é econômica e temporal. Ou seja, primeiro Deus era Pai, depois Deus virou Filho, depois Deus virou o Espírito Santo. Não, o Pai sempre foi Pai, o
Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Ele sempre foi assim. Não houve mudança e nunca haverá mudança nisso. Quarto ponto: essa tripessoalidade não é triteísmo, ou seja, não são três deuses, porque conquanto haja um Pai, um Filho e um Espírito Santo, os três são de mesma essência, de mesma hipóstase, de mesma substância. Eles existem como um só Deus. 5. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são absolutamente iguais como Deus. E 6. Esta verdade é chave de todas as outras doutrinas. Quem não crê assim não é cristão. Agora, não há como entender de uma maneira razoável a Santíssima Trindade matematicamente. Não dá para você dizer como é possível serem três pessoas, mas ao mesmo tempo ser um só Deus. O dia que você souber como isso funciona, você também será Deus. Isso só acontece com Ele, não acontece com mais ninguém. E nós admitimos esta verdade, não porque gostamos de inventar moda, mas porque ela está revelada nas páginas das Escrituras Sagradas. E nós cremos nela pela fé, não pela razão. Agostinho chegou a dizer o seguinte: que é impossível ao homem cuja razão é finita entender a Trindade de Deus, que é infinito. Não tem como fazer isso. Em relação a si próprio, Deus tem papéis. O Pai, o Deus Pai é Pai. O Deus Filho é Filho em relação ao Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas em relação ao mundo exterior, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo é Deus, é Pai, é Senhor. O Pai é Pai, o Filho é Pai, o Espírito Santo é Pai. O Filho é Pai, e todas as pessoas da Trindade trabalham juntas como um só Deus, um só Senhor, um só alvo de nossa própria adoração. Será que isso está na Bíblia? Com certeza. Se não estivesse, seria conto da carochinha. Se não estivesse, seria invencionice. Se não estivesse, seria fábula e idolatria. Mas a nossa fé, a fé cristã, fundamenta-se não em invencionices dos seus líderes, mas no assim diz o Senhor, no que está registrado nas páginas das Escrituras Sagradas. Vamos ver no Velho Testamento se há indícios da Santíssima Trindade ali no seu conteúdo. Com certeza que há. Por exemplo, os irmãos sabem como começa o livro do Gênesis. Abram aí no primeiro capítulo de Gênesis. Os 3 primeiros versículos. Alguém pode ler o 1, alguém o 2 e alguém o 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, aqui nós temos as 3 pessoas da Santíssima Trindade. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo, ou o logos, ou a palavra. A palavra.
A palavra está no verso 3 aqui de Gênesis 1. Disse Deus: haja luz. Olha o logos aqui. E o Espírito Santo, onde está? Está no verso 2. E o Espírito de Deus chocava nas águas. Essa é a expressão, a tradução literal do pairava sobre as águas. Ele chocava nas águas. Está aqui o Espírito de Deus. E o Pai está lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Santíssima Trindade já está presente logo no começo do livro de Gênesis. Que coisa interessante. Num olhar desinformado a gente nem perceberia, mas quando nós paramos para perceber, nós a vemos exatamente aqui neste lugar. Outra coisa que uma irmã querida que está lá atrás citou na primeira parte da aula, numa apologética que ela fez com relação a algumas testemunhas de Jeová que foram visitá-la. No próprio ato da criação, em Gênesis, aí no capítulo 1, versículo 26, nós encontramos a Santíssima Trindade presente. Olha lá. Também disse Deus. Quem é que está falando? Deus. Quem está falando? Deus. É uma pessoa só, Deus. E o que essa pessoa, Deus, está falando? Ora, uma pessoa só falaria o quê? Faço. Mas como ele, Deus, coexiste numa tripessoalidade, o texto diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus não está falando com anjos. Quando os anjos já tivessem sido criados nesta altura, não é com anjos que está falando, porque é Deus falando consigo próprio, dizendo façamos. Anjos não criam, quem cria é Deus. Logo, Deus falando consigo mesmo está falando no plural. E interessante que não está falando num plural comum, está falando num plural de dois ou mais, ou seja, a Trindade está presente logo neste texto. Que coisa gloriosa! Encontramos-la novamente na confusão de Babel. Quando no capítulo 11 nós verificamos que era uma a língua de todo o povo, e o Senhor diz no verso 6 e no verso 7 do capítulo 11, o que ele diz ali? É Deus falando. O que ele diz aí? Alguém pode ler? O povo é um e todos têm a Isso é o verso 7. É o verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus diz: desçamos e confundamos. Olha aí a presença da Santíssima Trindade, mais uma vez registrada aí no livro de Gênesis. Nós temos também as aparições do chamado anjo do Senhor, ou do anjo do concerto, várias vezes. Nós não vamos ler verso por verso, os irmãos poderão fazê-lo em sua casa, mas vamos começar a nos lembrar. Por exemplo, Abraão, quando recebe 3 visitantes na sua tenda, ele os recebe, ele lhes dá de comer. Depois, um deles é Deus e 2 deles são anjos. Depois os 2 anjos descem para Sodoma, e Deus fica com Abraão quando ele vai interceder por Sodoma e Gomorra, quando ele pede: se há 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Quem é esse que anda? É uma teofania, é uma aparição de Jesus antes mesmo dele ter nascido. Isto é, Jesus é pré-existente ao seu próprio nascimento. Isso aconteceu várias vezes. Quando Josué está limpando a sua espada
e aparece na sua frente um soldado, e Josué pergunta: és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu acho que ele derrubou espada, derrubou cadeira, derrubou tudo, caiu prostrado diante do Senhor naquele momento. Que coisa impressionante, né? E Daniel, os 3 amigos de Daniel jogados lá na fornalha ardente, o rei jogou 3, quantos apareceram lá dentro? E como se parecia o quarto, segundo o dizer bíblico? Como um filho dos deuses, a expressão pagã, para identificar que quem estava lá era alguém além da imaginação, era o próprio Senhor que estava por ali. A Trindade aparece, as teofanias vão aparecendo. Agora é interessante também em Isaías capítulo 48, 16. Vamos abrir esse texto, e alguém que achar pode fazer a leitura para nós, e nós vamos ver assim uma declaração trinitariana no livro de Isaías 48, 16. Nós vemos aí: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. O Senhor Deus, o Pai, a mim, o Filho, e ao seu Espírito. Olha os 3 aqui presentes no próprio livro de Isaías. É maravilhoso isso, meus irmãos. A Santíssima Trindade está registrada no Velho Testamento, implícita nestes textos que nós estamos citando. Outra questão: como dizer que estas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só Deus? Porque os atributos que um tem, o outro também tem. Não há 2 senhores. No entanto, o Pai é chamado de Senhor, o Filho é chamado de Senhor, e o Espírito Santo é chamado de Senhor. Não há 3 criadores, só há um Criador. No entanto, disse na palavra de Deus, e os irmãos têm uma tabela na sua folha, onde poderão nas suas casas fazer a consulta dos textos bíblicos, onde encontrarão que o Senhor é Criador, o Pai cria, depois encontrarão Jesus como esse agente da criação, e depois encontrarão o Espírito Santo, que é quem vai criando. Encontram o atributo da eternidade. Nós não somos eternos, nós somos eternos. O que significa isso? Significa que nós um dia começamos, mas não vamos terminar. Nem o ímpio vai terminar. A partir do momento que nós nascemos, nós viveremos para sempre, mas nós tivemos um ponto de partida. Então nós somos eternos. Agora o Senhor, Ele não, Ele é eterno, porque Ele não teve um dia específico no cronos, no tempo, onde Ele começou. Ele sempre existiu. Como é que isso é possível? Isso é coisa de Deus, não é coisa nossa, porque nós somos temporais, Ele não é. Agora, só Deus é assim. Ora, se só Deus é assim, o Pai é assim, o Filho é assim, e o Espírito também é assim. E só pode ser um. Então só existe uma razão: é um só Deus eterno. Aliás, Jesus, quando foi anunciado em Isaías 9,6, ele recebeu vários nomes, né? Quais eram os títulos que Jesus recebera em Isaías 9,6? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Qual outro? Deus
forte. Quantos deuses há? Quantos deuses há? Então, se ele é Deus forte, é o próprio Deus que iria se encarnar. Qual outro título? Ora, Pai da eternidade, Pai eterno. Quantos pais há? Um só. Mas Jesus recebeu o nome de Pai da eternidade. E o último? Príncipe da paz. Depois ele também é chamado no mesmo livro de Isaías que o seu nome será Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O dia que o Messias estivesse aqui, seria Deus conosco. Ele é onipresente. Só Deus é onipresente. O que é a onipresença? Estar presente em todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. Mas você encontra o Pai sendo onipresente, Jesus sendo onipresente e o Espírito Santo sendo onipresente. Logo, conclui-se que é um só Deus. Onipotente significa que tem todo o poder. Irmãos, o diabo é poderoso, mas só Deus é todo poderoso. Os poderes do diabo são muito grandes, mas os poderes de Deus são completos e completamente vitoriosos sobre toda e qualquer circunstância. O diabo nunca chega até Deus. Deus é trino, e o seu número, segundo a Bíblia, o número 7. O diabo quer fingir e tentar ser Deus. Então ele faz a sua trindade maldita, com a besta, o falso profeta, o dragão, e o seu número é 666. Ele não chega aos 777 nunca. De forma que o diabo tenta tomar o lugar de Deus, mas jamais consegue. E também a onisciência. Deus sabe tudo. Mas nós encontramos o Pai, que conhece todas as coisas, o Filho, que conhece todas as coisas, e o Espírito Santo, que perscruta até as profundezas de Deus. Veja, irmãos, que consultando na sua casa cada uma dessas referências, não há outra alternativa viável para a conclusão senão a de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte de uma só essência chamada Deus, o Senhor, o absoluto governante criador do universo. Há um só Deus, com essa tripessoalidade: Pai, Filho e Espírito Santo. E não é uma modalidade, ou seja, o Pai deixa de ser Pai para ser Filho, e o Filho deixa de ser Filho para ser Espírito. Não, o Pai continua sendo Pai, o Filho continua sendo Filho, e o Espírito continua sendo Espírito. Exemplo: quantas vezes Jesus orou ao Pai nas madrugadas? Não foi? Lá no Getsemane, lembram-se a oração de Jesus no Getsemane? O que Jesus falava? O que ele dizia? Pai. Ele orava ao Pai. E sobre o Espírito Santo? Até no livro de João, no finzinho do Evangelho, ele sopra sobre os apóstolos e diz assim: recebam o Espírito Santo. E sobre o Espírito Santo, ele diz assim: eu vos enviarei outro Consolador, para que esteja sempre convosco. Ele procede do Pai, mas posteriormente ele diz também que procede dele e receberá do que é dele. É interessante saber isso, porque aqui responde aquela citação que fizemos no começo do Credo de Nicéia, onde existe aquela cláusula filioque, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho.
e que deu a divisão entre a igreja ortodoxa e a igreja católica no ano 1054 da era cristã. Queriam os ortodoxos que fosse o Espírito Santo procede só do Pai, mas queriam os ocidentais que o Espírito Santo procedesse do Pai e do Filho. Isso rachou a igreja. Bem, o que diz a Bíblia? Vamos ver. Alguém abra aí João 14, versículo 16, e leia bem alto. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Jesus diz que rogará ao Pai e Ele dará outro Consolador. Então não é, esse Consolador não é nem o Pai e nem é Jesus, só que Ele está pedindo para o Pai mandar. Agora vamos, quem lê o verso 26 do mesmo capítulo 14. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Pai enviará em meu nome. Agora 15, 26. Quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Quem enviará? Quem enviará aí? Olha, meus irmãos, até então era o Pai que ia enviar. Nesse versículo, Jesus também está enviando o Paráclito, ou aquele que ajuda, traduzido aí por conselheiro, traduzido nas nossas por advogado ou consolador. Está aí. Os três interagem com eles, diante deles. Jesus ora ao Pai, o Espírito Santo vem como em forma corpórea de pomba sobre ele, o reveste, e os três têm uma harmonia que é a luz de qualquer convívio. Jesus, dentro da Trindade, na sua submissão de filho, diz: o Pai é maior do que eu. Mas diante de todas as outras pessoas exteriores a ele, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, uma é a relação da Trindade consigo mesma, e outra é a relação da Trindade para com toda a sua obra criada. A obra criada vê um só Deus. E Deus, que é o Criador, tem em si três personalidades coparticipativas. Há um Pai eterno, glorioso, majestoso. Há um Filho redentor, maravilhoso, que sempre foi gerado pelo Pai, desde sempre. E há um Espírito Santo, que é o sentimento de Deus, é a operosidade de Deus, é a realização e concretização de Deus. Por exemplo, quem é o intercessor entre Deus e os homens? Jesus. Mas por outro lado, o Espírito Santo diante de Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa interessante. Deus, na sua totalidade, faz isto. Agora, para terminar isso que nós estamos informando, há um versículo que tem sido alvo de grandes controvérsias. Abram aí as suas Bíblias em 1 João capítulo 5, verso 7. E quem achar, faça a leitura. Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Obrigado, irmão. Alguém que está diferente aí, esse versículo? Hã? Há três que dão testemunho. Só isso? Nesse versículo? Lê o versículo inteiro. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Interessante que isso que você leu está no 8, na versão da irmã, na de muitos de nós. Está percebendo a diferença?
Sabe o que acontece, meus irmãos? Esse pedacinho, pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Há 2 textos gregos, ou 3, que são a base das nossas traduções bíblicas. Um deles é chamado texto receptus, ou texto recebido. Que texto é esse? Porque escrito pela mão dos autores não existe nenhum. E graças a Deus que não existe. Porque já pensou se existisse um texto escrito pela mão de Paulo? O que fariam com esse texto? Adorariam. Seria um objeto de adoração. Nós não temos nada preservado dos autógrafos, das pessoas que escreveram. Nós temos cópias antigas. E ao longo da história da igreja foram usados textos que deram origem a uma versão que atravessou toda a história da igreja. Essa versão de texto grego chamava-se texto receptus. Foi usada pelo rei Tiago na tradução para a língua inglesa, foi usada por Calvino, foi usada por João Ferreira de Almeida, foi usado pelos reformadores. Foi o texto que atravessou gerações. Nesse texto que atravessou gerações, este versículo está. Mas depois, os estudiosos, Nestlé, Westcott, Hort, criaram um texto chamado texto crítico, levando em consideração o seguinte: bom, temos o texto receptus. Quais os outros textos gregos que já foram encontrados? Esse. Tá, então vamos fazer o seguinte: vamos comparar esses textos e vamos ver o que é de comum acordo entre todos e ver qual que é o que se aproxima mais dos originais. Então eles criaram o chamado texto crítico. No texto crítico não está este versículo. Então as Bíblias que não têm esse versículo é porque são traduzidas do chamado texto crítico. As que têm é porque são traduzidas do texto chamado texto receptus. E por que o texto crítico não aceita esse pedaço? Porque eles consideram que este versículo foi copiado muitos anos depois do texto original ter sido escrito. Nos mais antigos esse pedacinho não estava, só nos mais novos é que ele apareceu. Qual é a minha posição? Eu creio que, independente deste versículo estar ou não estar no texto original de João, o que está escrito aqui está esparramado pelo resto das Escrituras Sagradas. E se ele não estivesse aqui, o resto das Escrituras comprovaria que o que ele diz é verdade. Ou seja, 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Logos, Jesus e o Espírito. E estes 3 são um. De forma que eu creio que esse versículo é inspirado, mas ainda que não fosse, não contrariaria o resto completo dos textos bíblicos que comprovam claramente a existência da Santíssima Trindade. Para os judeus, o nome da pessoa era a própria pessoa. Então, se eu falasse Neilson, eu não estava falando só um nome, eu estava falando sobre a pessoa de Neilson. Quando Jesus diz assim: batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eles não fossem iguais na deidade, na divindade, jamais Jesus teria dito para que se fosse batizados no nome dos 3. Se
Se o Espírito Santo fosse apenas uma expressão de linguagem, ou como querem os arianos, a força ativa de Deus, não haveria por que citar o nome do Espírito Santo como um nome no qual nós deveríamos ser batizados. Concluindo, a Santíssima Trindade é uma questão de conversão, não é uma questão de razão, é uma questão de comunhão, de devoção. Quem é crente, verdadeiramente alicerçado nas Escrituras, tem comunhão com o Pai, tem comunhão com o Filho e tem comunhão com o Espírito Santo. Quem não é convertido continuará atacando sem parar a palavra de Deus, porque quer provar pela razão aquilo que extrapola a própria razão. Porque no dia que Deus couber na razão humana, ou o homem se tornou Deus, ou Deus deixou de ser Deus e virou homem. Graças a Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, a quem eu não compreendo completamente, mas que amo e que me amou, e que me transformou, e que me deu sua palavra, e à luz dela, eu posso caminhar pela fé, tranquilo e sossegado, confiante, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos ao pastor Wagner a indicação e a forma como foi explanado esse tema. Providenciaremos para que os irmãos possam ter cópias no próximo domingo. Então, vai ali no hall, não pode pegar esse estudo. Creio que seja interessante e oportuno. Temos em pé. Já temos primeira e última estrofe, irmão, do hino indicado. Primeira e última estrofe do hino indicado. Depois despediremos em oração.